noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre a chegada dos açorianos em Santa Catarina. Sua cultura, seu cotidiano e iremos mostrar diversos objetos. Agora iremos passar para a nossa repórter. Os açorianos que chegaram em Santa Catarina chegaram na metade do século XVIII. Eles vieram para cá para que solucionassem os problemas que estavam tendo no arquipélago dos Açores. O rei de Portugal, que na época era Dom João V, ofereceu a eles várias vantagens para vir morar aqui no sul do Brasil. Recebiam transporte, terra para plantio, ferramentas e sementes e farinha para seu sustento. Dos imigrantes que chegaram, uma parte se fixou na Nossa Senhora do Rosário, na Enseada de Brito, e a outra parte se fixou na Nossa Senhora da Conceição, na Lagoa. O povoamento das regiões litorâneas deve-se aos açorianos, que quando chegaram aqui, desenvolveram atividades como pesca e plantio. Ainda podemos ver que em Santa Catarina há sinais de presença açorianas, como na arquitetura, costumes e tradições. A imigração açoriana no Brasil. A imigração açoriana no Brasil foi estimulada pelo interesse de Portugal em povoar o território do Brasil colônia. Alternativa empregada para impedir a exploração das novas terras portuguesas por outras nacionalidades. A vinda de imigrantes açorianos está muito ligada à imigração de portugueses no Brasil, após a posse das terras no Novo Mundo, que pertencia a Portugal. Este não demonstrou interesse imediato em explorar o local. O fato de não se ter encontrado metais preciosos nos primeiros anos de colonização do Brasil e também os lucros mais interessantes provenientes das especiarias no Oriente foi importante para determinar o comportamento de Portugal em relação ao Brasil. Somente quando outras nacionalidades, como os franceses, ameaçaram explorar o território é que os portugueses atentaram para a importância de colonizar as novas terras para impedir investidas de outros povos. Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os destinos principais da imigração açoriana no Brasil. As duas regiões eram tomadas como importantes para a colonização, medida que asseguraria a presença dos portugueses e garantiria a posse das terras. Santa Catarina, especificamente, mais que dobrou por conta da presença dos açorianos. Os habitantes do arquipélago dos Açores tinham, além dos incentivos oferecidos pela coroa portuguesa, muitos outros motivos para emigrar. Por conta do fraco desenvolvimento das ilhas, que baseavam sua economia no trigo e no pastel, os nativos passaram a viver em difíceis condições. Soma-se mais ainda a disputa pelo acesso e boas condições de vida nos Açores. No século XVIII, os produtos que marcaram especialmente a economia do arquipélago já não garantiam mais o retorno comercial necessário. Mediante tal cenário, os açorianos optaram pela imigração para o Brasil. É no próprio século XVIII que a corrente migratória de açorianos para o Brasil ganha proporções notáveis, impulsionando pelos fatores anteriormente apresentados. Mesmo a introdução de novas culturas na economia açoriana não foi capaz de melhorar as condições. Como o Brasil já abrigava açorianos há bastante tempo, a melhor saída para os nativos foi mesmo migrar. Já no decorrer do século XVIII e principalmente no século XIX, quando os números de correntes migratórias são maiores, o destino dos açorianos no Brasil é muito mais diversificado. A ocupação de tal povo nas capitanias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ocorreu outrora por conta do risco de invasões de outros povos, já havia sido alterado. O destino tornara-se livre. Os açorianos distribuíram-se por Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pará e Paraíba também. Estas regiões possuíam colônias açorianas que mantêm artigos, costumes e a cultura de seu local de origem. No século XX, a imigração açoriana permaneceu extinta. Somente na década de 1910, emigraram para o Brasil cerca de 2.740 açorianos, número que cresceu ainda mais na década seguinte. Entretanto, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder fez nascer medidas restritivas de imigração no Brasil e forçou a redução de entrada de povos, não só como açorianos, mas de todas as nacionalidades. Contudo,
É notável ainda hoje as marcas de imigração açoriana no Brasil, que teve seu início em fase ainda iniciada do Brasil colônia. Por ocorrer uma presença mais antiga, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados com as maiores marcas de imigração açoriana. Estamos aqui com a Maria Lúcia e a gente vai falar com ela agora sobre a cultura açoriana. Mari, por que os açorianos vieram para Santa Catarina e que benefícios que cultura eles trouxeram para cá? Estou aqui para responder a duas perguntas que a Letícia Laurentino pediu para que eu respondesse. Uma das perguntas eu vou ler para vocês, que é por que os açorianos vieram para Santa Catarina? E a segunda pergunta é qual a contribuição cultural que eles trouxeram para Santa Catarina? Em meados do século XVIII, entre 1748 e 1756, registrou-se a grande migração oficial de casais açorianos para o sul do Brasil. Dos mais de 6 mil açorianos imigrados para o sul do Brasil, fixaram-se em Santa Catarina em torno de 4.500 indivíduos, sendo os demais reembarcados para o vizinho estado, Rio Grande do Sul. Eles foram responsáveis pelo aparecimento de comunidades que refletem ainda hoje o seu modo de ser e viver. Temos em Santa Catarina uma cultura de base açoriana, sendo a cultura açoriana o que se pratica nos Açores. A diferença entre a cultura dos Açores e a base açoriana de Santa Catarina são visíveis, tanto na gastronomia como na cultura de danças, folguedos, religiosidade, tecnologias e produção e respectivos produtos econômicos. Os ternos de reis, a cantoria do divino, as festas do Espírito Santo, que acontece muito aqui na Enseada de Brito, a gente tem a festa do Divino Espírito Santo, que é muito bonita, que acontece na primeira ou segunda semana de julho. Quem não conhece, venha participar, que é uma festa muito bonita e é uma festa vindo dos Açores, a festa de cultura açoriana, com base na cultura açoriana. A pesca em baleeiras, os teatros manuais, que existem muito aqui em Santa Catarina, são tudo de base da cultura açoriana. As crenças de lobisomem, lendas de bruxas que temos muito aqui na ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, a lenda contadas por Franklin Cascais. Quem não conhece, leia os livros deles, são livros maravilhosos, os livros de Franklin Cascais. Também estão incorporados em diversas comunidades litorâneas, onde descendentes luso-açorianos praticam seus valores. Na economia do litoral catarinense, os açorianos contribuíram com diversas espécies de uvas, como a moscatel, é uma uva verdinha, assim grande, e que na época eles faziam o vinho feito artesanalmente. Então, esse vinho ele foi cultivado aqui em Santa Catarina através dos açorianos que vieram de lá. Temos também, foi introduzido aqui em Santa Catarina, o trigo, a cevada, a vagem, o couve, o figo, laranjas de diversas espécies, a cana-de-açúcar e o café. Além dos produtos agrícolas, os açorianos contribuíram também com o revolucionário na época com as técnicas e tecnologias. Seus derivados de farinha de mandioca e do trigo eram as técnicas através de moinho, Então, isso tudo aconteceu naquela época através dos engenhos de farinha. Esses engenhos de farinha hoje não existem mais, é muito raro se encontrar um engenho de farinha. Então, aqui na Casa da Cultura, a gente procura resgatar todas as culturas, inclusive a cerâmica. Cerâmicas estas que eu estou mostrando para vocês são feitas aqui na Casa da Cultura. A gente tem curso, o Divino Espírito Santo, que faz parte da religião luso-açoriana, que veio de Portugal, veio lá da Ilha dos Açores. Aqui nós temos o nosso presépio do Divino Espírito Santo, que é uma festa tradicional luso-açoriana também, que veio dos Açores. Então é uma festa muito importante para o litoral de Santa Catarina. Tem aqui na Enseada de Brito, tem em Florianópolis, em vários locais, que temos a Nossa Senhora do Rosário, que veio na época também. Ela é uma santa de 250 anos, como a nossa igreja. Aqui na casa a gente tem também o resgate da renda de bilro, que é uma cultura açoriana também, que veio dos Açores, que está se perdendo no tempo. Aqui tem as nossas almofadas de renda de bilro, que é tudo feita pelas nossas alunas.
Até eu vou lá na sala de aula agora, que elas estão fazendo renda, e vou mostrar para vocês um pouquinho da renda feita aqui na casa. Tinha que tirar um pouquinho. O Vitor foi acudir a mulher também. Essa é a renda mostrada na Casa da Cultura Açoriana de Palhoça, feita por Dona Nida. É a nossa professora da casa. Essa é a nossa aluna fazendo renda. E aqui a nossa Praça da Estrada de Brito, com a praia no fundo, que foi da onde veio tudo e da onde tudo começou. Obrigada. E essa foi a nossa reportagem sobre Santa Catarina. Tenha uma boa noite. Boa noite.